Olá, professor. Boa noite. Eu me chamo Shailane Franco e faço parte do grupo Mobus, junto com Jair Rodrigues e Keila Roberta. Bom, a ideia do nosso aplicativo é criar um monitoramento em tempo real do ônibus da faculdade, tanto da rota da OBJ quanto a rota da prefeitura. Isso vai facilitar muito a vida do estudante, porque muitas vezes a gente sai de casa sem saber se a gente está atrasado para pegar a rota, a gente não sabe muito onde o ônibus já passou, quais são os pontos que o ônibus já passou. Então, com esse aplicativo, facilita muito a vida do estudante para que ele gerencie melhor o seu tempo e tenha um maior controle de onde o ônibus está para que ele se organize. Bom, vou mostrar aqui a aplicação do nosso aplicativo e basicamente, a gente fez a versão web e Android dele até o momento, mas a gente fez em conjunto. Para a próxima VA, a gente vai separar essas versões, mas vou mostrar o que nós fizemos até o momento. Vamos lá. Vou rodar aqui a aplicação e, de antemão, Keila, Roberta e Jair Rodrigues, eles ficaram responsáveis pelo front-end do aplicativo. Então, tanto a parte ficaram responsáveis pela parte das telas, né? Criaram as telas, toda a questão visual da aplicação. E eu fiquei responsável pela autentificação, tanto a autentificação do usuário, quanto também a aplicação da aplicação da API. E a API foi a API que o Flutter disponibiliza, tanto o Geolocation, tanto quanto o Flutter Map. Bom, vou rodar aqui a aplicação para a gente visualizar como é que ele está até o momento. Só um momentinho. Bom, vamos lá. Aqui eu tô rodando a versão web porque eu não consigo baixar o Android Studio e fazer com que ele funcione aqui no meu computador, mas a visualização é a mesma, tanto para web quanto para Android, até o momento. Quando a gente abre o aplicativo, a gente tem essa visualização. Bem-vindo ao Mobus, compartilhe, acompanhe o transporte em tempo real. Bom, aqui a gente já começa as histórias do usuário. Primeira história, ela pode ser a história do aluno. Se você é aluno, você só vai acompanhar o monitoramento do ônibus, seja da prefeitura, seja da OBJ, mas se você for motorista, você vai compartilhar essa rota, né? Então, vou mostrar primeiro a do aluno, que é mais simples. Então, se você é o aluno, qual ônibus você pega? O ônibus do Santo Antônio ou o ônibus da Coab? E na nossa realidade, isso se aplica a um ônibus da prefeitura e da UABJ. Mas, comumente, os alunos eles conhecem a rota da prefeitura como a rota de Santo Antônio e a rota da UABJ como a rota da Coab. E aí, se a gente aperta aqui na rota do ônibus da Coab, a gente tem essa visualização, localização não disponível no momento, né? Localização disponível em breve, porque não está sendo compartilhado nada. Apesar de eu ter já colocado a aplicação da API, implementei a API no nosso projeto, ele só está no momento na parte do motorista e não na parte do aluno. Então, o aluno ainda não está conseguindo visualizar, porque a gente vai ter que enviar isso para o banco de dados e como a gente vai separar o motorista só para a versão mobile e o aluno só para a versão web, então a gente vai deixar essa parte para depois. Bom, então essa vai ser a visualização do aluno até o momento, e quando a gente aperta no Santo Antônio é a mesma coisa.
Mas a outra história do usuário é se você for motorista. Se você for motorista, a gente pensou na ideia de criar um e-mail e senha para ele. Quem vai disponibilizar esse e-mail e senha vai ser o próprio administrador, então ele não vai ser possível ele criar um e-mail e senha. Por quê? Na nossa faculdade, a gente tem uma rotação muito grande de motoristas. Então, não existe motorista fixo para o ônibus da prefeitura ou ônibus da faculdade. E não existe motoristas fixos dentro da faculdade. Há uma rotação muito grande. Pensando nisso, os administradores, né, pensaram em criar o e-mail e senha para disponibilizar para esse motorista. Vou colocar um e-mail e senha que nós criamos no nosso servidor para visualizar a aplicação da API que nós colocamos. Quando a gente coloca o e-mail e a senha que nós criamos, ele vai perguntar qual ônibus você dirige. Se é a rota da prefeitura, que é a de Santo Antônio, ou a rota da OBJ, que é o ônibus da Coab. E aí, quando eu aperto o ônibus Santo Antônio, ele nos apresenta motorista Santo Antônio, iniciar compartilhamento. Quando você pressiona o botão verde, você começa a compartilhar a partir desse momento o monitoramento em tempo real. Então, a gente aperta aqui, ele pergunta o site, se é permitido acessar o site, a gente permite. Para isso, o GPS precisa estar ligado. Bom, diante disso, a gente tem aqui a visualização do mapa, que é a API que a gente colocou. Bom, e para isso a gente vai ter que fazer uns testes para a gente andar, para ver se esse monitoramento de fato está funcionando. A gente vai criar outras funcionalidades também, mas até o momento essas foram as funcionalidades que nós aplicamos. A API, ela está funcionando perfeitamente. Essa é a versão web, né? Mas a versão mobile também é a mesma coisa. A versão mobile tem um pouco mais de precisão do que a web, justamente porque tem toda a questão do localhost, porém, até o momento tá tudo ok, certo? No caso, essa é a localização que eu estou no momento. E é basicamente isso. Foi feito isso também na aplicação da Coab e até o momento foram as funcionalidades que nós aplicamos, certo? E sair um pouco aqui dessa tela. Bom, os próximos passos para nossa aplicação, os próximos passos para a segunda VA, justamente separar essa questão da visualização do motorista, se é só para a versão mobile, e a aplicação do aluno ser só para a versão web. E aí a gente vai fazer na segunda VA e as outras funcionalidades também, né? Todas as outras aplicações a gente vai fazer nas próximas VAs. Mas até o momento foi tudo que a gente fez e aplicou. Lembrando mais uma vez, parte do back-end, toda a parte da autentificação e implementação da API foi por minha responsabilidade, Shailane Franco, e na responsabilidade do front-end, que foi essas criações de telas, foi por responsabilidade de Jair Rodrigues e Keila. Vou finalizar aqui a apresentação e muito obrigada pela atenção.